Abel Ferreira. Da lateral aos títulos históricos no comando do Palmeiras. Nascido em Penafiel, Portugal, em 22 de dezembro de 1978, Abel Fernando Moreira Ferreira construiu uma carreira sólida no futebol. Primeiro como jogador e depois como técnico. Atualmente é o treinador do Palmeiras e é amplamente reconhecido por jornalistas e especialistas esportivos como um dos técnicos mais bem-sucedidos, tanto na história do clube quanto no cenário do futebol brasileiro. Como atleta, Abel Ferreira atuou exclusivamente em clubes portugueses. Começou sua trajetória nas categorias de base do Penafiel, sua cidade natal, aos 10 anos. Em 1997, subiu para a equipe profissional, onde permaneceu até o ano 2000, quando transferiu-se para o Vitória de Guimarães. Após 4 temporadas, foi para o Braga, e seu bom desempenho o levou ao Sporting, primeiro por empréstimo, no fim de 2005, e depois em definitivo. Em 2011, após enfrentar uma lesão séria no joelho, decidiu encerrar sua carreira como jogador aos 33 anos. Na transição para o comando técnico, iniciou dirigindo o time B do Sporting e, posteriormente, do Braga. Em 2017, foi promovido ao time principal do Braga, alcançando na temporada 2017-18 resultados expressivos na história do clube. Em seguida, em 2019, assumiu o comando do PAOK, da Grécia. No ano seguinte, chegou ao futebol brasileiro para liderar o Palmeiras. Desde então, sua passagem pelo time paulista tem sido marcada por conquistas importantes e recordes quebrados, firmando seu nome entre os técnicos mais vitoriosos do país e reforçando sua importância na história recente do futebol sul-americano. A trajetória de Abel Ferreira como jogador de futebol. Natural de Penafiel, Portugal, Abel Ferreira iniciou sua jornada no futebol aos 10 anos de idade, nas categorias de base do clube de sua cidade. Durante seu período de formação, começou atuando como meio-campista, até que um de seus treinadores decidiu testá-lo na lateral direita, posição que, a princípio, não o agradou. Essa mudança quase o fez abandonar o esporte para focar nos estudos, mas acabou sendo incentivado a continuar por outro técnico do clube, que acreditava em seu potencial. Em 1997, Abel foi promovido ao elenco principal do Penafiel, onde permaneceu até o ano 2000. Nessa época, sua transferência para o Vitória de Guimarães foi considerada a mais significativa da história do clube até então. Estima-se que a negociação tenha girado em torno de 100 mil euros, valor expressivo para o time na época. Pelo Vitória, Abel assinou um contrato de 4 temporadas. Sua estreia na primeira divisão portuguesa aconteceu em outubro de 2000, diante do Porto, fora de casa. Seu primeiro gol veio poucos meses depois, em um empate contra o Farense. Com boas atuações, firmou-se como titular e permaneceu no clube até 2004. Na sequência, transferiu-se para o Braga, já como agente livre. Estreou pela equipe em agosto do mesmo ano e logo teve a oportunidade de disputar sua primeira competição internacional, a Copa da UEFA, atual Liga Europa. Participou das 2 partidas contra o Hearts, da Escócia, mas o time português acabou sendo eliminado. As boas atuações pelo Braga despertaram o interesse do Sporting, que buscava um substituto para a lateral direita. Em dezembro de 2005, Abel Ferreira foi contratado por empréstimo de 6 meses e logo estreou na Taça de Portugal. Seu desempenho agradou e, em abril de 2006, o clube optou por comprá-lo em definitivo. Durante sua passagem pelo Sporting, alternou entre a titularidade e o banco de reservas, perdendo espaço em algumas temporadas. No entanto, seguiu sendo uma peça importante do elenco. Em 2011, aos 33 anos, uma lesão grave no joelho acabou encerrando sua trajetória como jogador profissional. Ao longo de sua carreira nos gramados, Abel Ferreira conquistou 4 títulos, todos defendendo o Sporting, 2 taças de Portugal e 2 supertaças. Seu legado como atleta foi marcado por perseverança, adaptações e um espírito competitivo que mais tarde também marcaria sua carreira como treinador. Participação de Abel Ferreira na seleção portuguesa.
A primeira convocação de Abel Ferreira para representar Portugal aconteceu em janeiro de 2002, quando integrou o elenco da equipe B na disputa do Torneio Internacional Vale do Tejo. A seleção venceu a competição, e esse título marcou o primeiro da carreira do lateral. Já em relação à seleção principal, Abel Ferreira teve uma breve passagem. Em novembro de 2007, foi chamado pelo técnico Luiz Felipe Scolari para compor o elenco nas partidas contra a Armênia e Finlândia, válidas pelas eliminatórias da Euro 2008. Sua convocação ocorreu devido à lesão do então titular Miguel, o que despertou expectativas sobre uma possível vaga de Abel Ferreira no torneio continental. No entanto, pouco tempo depois, o próprio Abel Ferreira sofreu uma lesão e acabou ficando fora do amistoso preparatório contra a Itália, marcado para janeiro de 2008. Com o retorno de Miguel e outras escolhas da comissão técnica, Abel Ferreira também não foi incluído nas convocações seguintes, nem na lista final para a Eurocopa, mesmo sem ter atuado em partidas oficiais pela equipe principal. Abel Ferreira sempre destacou a importância da experiência vivida durante aqueles dias de treinamento com a seleção. Segundo ele, foi um período valioso que reforçou sua vontade de seguir carreira como treinador no futuro. Naquela época eu já tinha em mente que queria ser técnico. Aproveitei cada momento para aprender com os melhores. Não joguei, mas aprendi muito, revelou em uma entrevista. Ele também expressa gratidão a Scolari por ter lhe dado essa oportunidade, mantendo uma admiração e relação próxima com o técnico brasileiro ao longo dos anos. Início da trajetória de Abel Ferreira como treinador. Logo após encerrar sua carreira como jogador profissional, Abel Ferreira deu os primeiros passos como técnico no time sub-19 do Sporting durante a temporada 2011-2012. Com um trabalho consistente, levou a equipe à conquista do Campeonato Nacional de Juniores, demonstrando desde cedo seu talento para a função. Em julho de 2013, foi anunciado como o novo treinador da equipe B do Clube Lisboeta, assumindo o lugar de José Domingues. Ainda, naquele mês, celebrou mais uma conquista, a Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. Apesar do bom desempenho à frente da equipe, sua passagem se encerrou em junho de 2014, após atritos com a diretoria da época, liderada por Bruno de Carvalho. No início de 2015, assumiu o comando do Braga B. Em dezembro de 2016, com a saída do então treinador José Peseiro, Abel Ferreira foi chamado para dirigir interinamente o time principal. Estreou com vitória expressiva sobre o Sporting por 1-0, fora de casa pela Primeira Liga. Após essa breve passagem, retornou ao time B quando Jorge Simão foi contratado como técnico da equipe principal. A verdadeira virada em sua carreira ocorreu em abril de 2017, quando foi efetivado como treinador da equipe principal do Braga, após a saída de Simão. Seu primeiro jogo oficial nessa nova fase aconteceu na 30ª rodada da Primeira Liga, em uma partida contra o Sporting, no Estádio Municipal de Braga, que terminou em derrota por 3-2. Apesar do início desafiador, Abel Ferreira conduziu o Braga a uma temporada histórica em 2017-2018. Sob seu comando, o clube alcançou marcas inéditas, maior pontuação em uma única edição da Primeira Liga, e 75 pontos, maior número de vitórias, 33, e mais gols marcados em uma temporada, 101. Com isso, tornou-se o treinador com o melhor aproveitamento da história do clube, atingindo 64% de vitórias. Passagem de Abel Ferreira pelo PAOK, da Grécia. Em julho de 2019, após 2 temporadas e meia à frente do Braga, Abel Ferreira assumiu um novo desafio internacional ao ser contratado pelo PAOK, tradicional equipe da Grécia. Ele foi escolhido para substituir Razvan Lucescu, que havia deixado o comando da equipe para trabalhar no Al Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com veículos da imprensa portuguesa, o clube grego pagou cerca de 2,5 milhões de euros pela liberação do treinador, que firmou um contrato de 3 anos. Sua estreia oficial aconteceu em agosto do mesmo ano, em um empate por 2-2 contra o Ajax da Holanda,
em partida válida pela terceira fase preliminar da Liga dos Campeões da UEFA, realizada no Estádio Tumba. Durante a temporada 2019-2020, o PAOK, sob o comando de Abel Ferreira, teve uma sequência de 17 jogos, invictos, mantendo por 3 meses uma sólida performance em campo. A equipe terminou o campeonato grego na segunda colocação e também alcançou as semifinais da Copa da Grécia. Na temporada seguinte, Abel Ferreira voltou a chamar atenção ao eliminar o Benfica nas fases preliminares da Liga dos Campeões, em um confronto marcante contra o time de Jorge Jesus. Sua passagem pelo futebol grego chegou ao fim em outubro de 2020, quando aceitou a proposta do Palmeiras. O último compromisso de Abel Ferreira pelo PAOK foi um empate sem gols contra o Granada, da Espanha, pela fase de grupos da Liga Europa. Chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras. Em outubro de 2020, após a saída de Vanderlei Luxemburgo, a diretoria do Palmeiras iniciou conversas com Abel Ferreira, que na época comandava o PAOK da Grécia. O clube brasileiro decidiu investir na contratação do técnico português, pagando uma multa rescisória estimada em 600 mil euros, valor equivalente a cerca de 4 milhões de reais naquele período. Abel Ferreira firmou contrato com o Verdão até o final de 2022. A oficialização do acerto ocorreu no dia 30 de outubro, e poucos dias depois, em 5 de novembro, Abel Ferreira fez sua estreia à frente do time em uma vitória por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. Seu primeiro grande feito veio rapidamente. Em janeiro de 2021, conduziu o Palmeiras à conquista da Copa Libertadores, com vitória por 1-0 sobre o Santos, em final disputada no estádio do Maracanã. Em março do mesmo ano, acrescentou outro troféu à sua coleção ao vencer o Grêmio na decisão da Copa do Brasil. Ao completar um ano no comando do clube paulista, em outubro de 2021, Abel Ferreira já era um dos técnicos com mais tempo de permanência no cargo no século XXI pelo Palmeiras. Em novembro, escreveu mais um capítulo histórico ao conquistar sua segunda Libertadores, desta vez superando o Flamengo por 2-1, em final realizada em Montevidéu, no Uruguai. Com esse novo título continental, Abel Ferreira tornou-se o treinador europeu com mais conquistas na história da Libertadores, ultrapassando nomes como Jorge Jesus e Mirko Josic. Também entrou para o seleto grupo de técnicos bicampeões consecutivos da competição e consolidou sua posição como o técnico mais vitorioso do Palmeiras no século atual. A temporada de 2023 começou com um título expressivo para Abel Ferreira. No dia 28 de janeiro, o treinador português celebrou a vitória por 4-3 sobre o Flamengo e ficou com a taça da Supercopa do Brasil. Com esse triunfo, ele alcançou a marca de 7 títulos pelo clube, tornando-se o terceiro técnico mais vitorioso da história alviverde. Menos de um mês depois, em 22 de fevereiro, Abel Ferreira atingiu mais um feito, ao completar 100 vitórias à frente do Palmeiras, em um jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Paulista, no Allianz Parque. Em 19 de março, chegou à sua 11ª final como comandante do time, após a classificação sobre o Ituano nas semifinais do estadual, número que o colocou como o treinador com mais decisões disputadas pelo clube. No dia 9 de abril, venceu o Campeonato Paulista ao superar o Água Santa e igualou Vanderlei Luxemburgo no número de títulos conquistados pelo Verdão, chegando a 8 taças. Já em 16 de julho, atingiu o marco de 200 partidas como técnico do Palmeiras, em empate contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Em outubro de 2023, completou 3 anos seguidos no comando da equipe, sendo o primeiro treinador a alcançar esse tempo de permanência no século XXI, feito que só havia sido conseguido anteriormente por Felipão entre 1997 e 2000. Em dezembro, conquistou mais um campeonato brasileiro, tornando-se bicampeão consecutivo da competição e se isolando como o segundo técnico com mais títulos da história do clube, com 9 troféus. Já em janeiro de 2024, durante uma entrevista coletiva, a presidente Leila Pereira anunciou a renovação do contrato de Abel Ferreira até
O final de 2025. Em abril, veio mais uma conquista. O título do Campeonato Paulista após vitória sobre o Santos, levando Abel Ferreira à impressionante marca de 10 títulos pelo Verdão, empatando com Oswaldo Brandão como o treinador mais vencedor da história do clube. Ainda nesse mês atingiu 250 jogos no comando da equipe. E no dia 25 de junho, Abel Ferreira se tornou o técnico com a passagem mais longa da história palmeirense, com 3 anos, 7 meses e 20 dias à frente do time. Apesar das conquistas, o início de 2025 foi marcado por críticas ao desempenho coletivo do time, principalmente após a derrota para o Corinthians na final do Paulistão. No entanto, em abril, após um triunfo diante do Sport pelo Brasileirão, Abel Ferreira estabeleceu mais um recorde. Superou Vanderlei Luxemburgo no número de vitórias na história do torneio, alcançando 82 triunfos. Inspirações e referências de Abel Ferreira no futebol. Entre os nomes que influenciaram profundamente a visão de jogo de Abel Ferreira, destaca-se o lendário técnico brasileiro Tele Santana. Em 2022, ao receber o prêmio de melhor treinador do Campeonato Brasileiro pela ESPN Brasil, Abel Ferreira expressou sua admiração ao dizer que era uma honra receber um reconhecimento associado a um dos grandes ícones do futebol nacional. No ano seguinte, ao ser comparado a Tele durante uma coletiva, o português afirmou que se identificava com várias ideias do técnico brasileiro, inclusive na forma de enxergar o jogo e discutir temas como a qualidade dos gramados. Para Abel Ferreira, muitos dos pensamentos de Tele, ainda que formulados há décadas, continuam atuais. Essa identificação foi reconhecida até pela família de Tele Santana. Seu filho René chegou a destacar a sintonia filosófica entre os dois treinadores. Além de Tele, Abel Ferreira também tem como referências grandes nomes do futebol mundial. Entre eles estão Jürgen Klopp, Pep Guardiola e José Mourinho. Este último, segundo Abel Ferreira, é sua maior inspiração entre os técnicos portugueses. Após a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores em 2021, após o confronto contra o Atlético Mineiro, Abel Ferreira comentou que a postura estratégica e a serenidade de Mourinho foram fundamentais para orientar suas decisões naquela partida. Abel Ferreira também menciona ter absorvido aprendizados do argentino Marcelo Gallardo. Ele relatou ter estudado conteúdos do treinador e aplicado algumas ideias no comando do Palmeiras. Outro português lembrado com admiração é Jorge Jesus. Para Abel Ferreira, o sucesso de Jesus no Flamengo foi crucial para abrir caminho para outros treinadores lusitanos no futebol brasileiro. Inclusive, em 2022, Jorge Jesus admitiu que, inicialmente, não apreciava o estilo mais reativo das equipes de Abel Ferreira, mas reconheceu a evolução e consistência do trabalho desenvolvido pelo técnico no Palmeiras. A equipe que trabalha ao lado de Abel Ferreira. Desde os tempos em que comandava a equipe B do Sporting, em 2014, Abel Ferreira conta com a parceria de 4 profissionais de confiança que o acompanham em sua trajetória como treinador. Os nomes que compõem essa equipe técnica são João Martins, Victor Castanheira, Thiago Costa e Carlos Martinho. Em reportagem publicada pelo portal UOL em 2022, foram detalhadas as funções específicas que cada um desses membros exerce no dia a dia do Palmeiras. Victor Castanheira atua na criação e aperfeiçoamento de jogadas ofensivas ensaiadas, além de colaborar na transição de atletas das categorias de base para o elenco principal. João Martins, por sua vez, é um dos responsáveis pela preparação física dos jogadores. Carlos Martinho dedica-se à análise de desempenho da equipe durante as partidas, enquanto Thiago Costa estuda os adversários, traçando estratégias a partir das características e padrões de jogo das outras equipes. Em depoimentos dados ao Coach's Voice, Abel Ferreira destacou a importância de seus companheiros de trabalho, afirmando que todos eles são, na verdade, treinadores, e que atuam de maneira integrada, compartilhando responsabilidades e decisões técnicas. A marca de Abel Ferreira no futebol brasileiro. Abel Ferreira já entrou para a história do futebol nacional como um dos técnicos mais vitoriosos do Palmeiras e do Brasil.
Com uma coleção de 10 conquistas pelo Clube Paulista, ele divide o posto de maior campeão da história alviverde com Oswaldo Brandão. Além disso, Abel Ferreira figura em um seleto grupo de treinadores que conseguiram conquistar os 3 principais títulos possíveis por uma equipe brasileira: a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Feito que também foi alcançado por nomes como Luiz Felipe Scolari e Cuca. O treinador português ainda carrega um feito inédito em solo brasileiro. É o único a ter levantado troféus da Libertadores: Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil. Um legado marcante, construído com consistência, estratégia e liderança. Vida pessoal e projetos fora do campo. Abel Ferreira é casado com Ana Xavier desde 1996, com quem tem 2 filhas. Em uma entrevista após conquistar o título do Campeonato Brasileiro em 2023, o treinador compartilhou memórias da juventude, contando que enquanto seguia firme no sonho de ser jogador de futebol, abriu mão de muitas experiências típicas da idade, como festas e relacionamentos. Preferia, segundo ele, passar as noites em casa assistindo novelas com os pais, sendo Tieta uma das mais marcantes. Apaixonado por velocidade, Abel Ferreira também nutre grande admiração pelo automobilismo, especialmente pela Fórmula 1. É fã do ícone brasileiro Ayrton Senna e costuma comparecer anualmente ao Grande Prêmio de São Paulo. Além disso, mantém amizade com o piloto britânico Lando Norris e já participou de cursos de pilotagem oferecidos pela Porsche durante suas férias. Seu reconhecimento vai além das 4 linhas. Em março de 2021, foi homenageado em Portugal com o título de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique. No Brasil, também recebeu distinções importantes. Tornou-se cidadão paulistano em setembro de 2022 e, em novembro do mesmo ano, foi agraciado com a Medalha do Mérito Esportivo do Estado de São Paulo, a maior condecoração esportiva estadual. Além disso, Abel Ferreira lançou em março de 2022 o livro Cabeça Fria, Coração Quente, escrito em parceria com sua comissão técnica. A obra narra bastidores e reflexões das temporadas de 2020 e 2021. Todo o valor arrecadado com as vendas foi destinado ao Instituto Ayrton Senna e à ONG Amigos do Bem. Em junho de 2023, ele anunciou que a publicação já havia atingido a marca de 100 mil exemplares vendidos, gerando uma receita de R$8 milhões. No fim de 2023, Abel se tornou embaixador da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, organização que atua há quase 2 décadas promovendo acesso à leitura em regiões periféricas do país. Durante visita a uma biblioteca comunitária em Santo André, São Paulo, destacou como os livros e a educação influenciaram sua jornada. Em fevereiro de 2025, reafirmou seu apoio à iniciativa ao doar o cachê de uma palestra à RNBC, contribuindo com a expansão das ações promovidas pela rede. Títulos como jogador: Sporting, Taça de Portugal, 2006, 2007 e 2007, 2008. Supertaça Cândido de Oliveira, 2007 e 2008. Títulos como treinador: Sporting B, Taça de Honra da AF Lisboa, 2013. Títulos como treinador do Palmeiras, Copa Libertadores da América, 2020 e 2021. Copa do Brasil, 2020. Recopa Sul-Americana, 2022. Campeonato Paulista, 2022, 2023 e 2024. Campeonato Brasileiro, 2022 e 2023. Supercopa do Brasil, 2023. Prêmios individuais. Troféu Mesa Redonda. Melhor técnico da temporada, 2020. Técnico do ano da Copa Libertadores da América, 2020 e 2021. Melhor técnico do Brasil em 2020 pelo O Globo, Extra. Treinador sul-americano do ano pelo jornal El País, 2021. Melhor treinador português atuando no exterior pelo CNID, 2022. Melhor treinador do Campeonato Brasileiro, 2022. Bola de Prata. Prêmio Tele Santana, 2022 e 2023. 10.
Melhores treinadores do mundo em 2022. Prêmio Mérito na Gala Liga Portugal Awards, 2023. Treinador do mês do Campeonato Brasileiro, agosto de 2023, novembro de 2023. Seleção do Cartola, 2023. Melhor treinador do Campeonato Paulista, 2024. Honrarias. Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, 23 de abril de 2021. Cidadão, honorário de Penafiel. Talento que marca o mundo, Liga Portuguesa. Cidadão paulistano, Câmara Municipal de São Paulo. Troféu Quinas de Ouro, 2022. Medalha do Mérito Esportivo do Estado de São Paulo. E aí, curtiu conhecer um pouco mais da trajetória do Abel Ferreira? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Abel Ferreira é muito mais do que títulos. Ele é entrega, intensidade e principalmente verdade. Um treinador que carrega a frase cabeça fria, coração quente, não como um lema, mas como um jeito de viver o futebol. No fim das contas, Abel Ferreira nos lembra que vencer é importante. Mas fazer história com propósito é o que realmente fica. Até a próxima.